Boa tarde, meus amigos internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu estou aqui tentando produzir um segundo vídeo a respeito de questões na área da física e da filosofia. Eu falei no último vídeo que meu postulado é que o absoluto não existe na natureza, e isso atinge a física e a filosofia de uma maneira profunda. Eu gostaria aqui de indicar alguns livros, principalmente o pessoal mais leigo. Assim, dos 200 livros de física que eu tenho aqui na minha biblioteca, eu realmente gostei de cinco, gostei muito de cinco. O primeiro eu cito do Mikio Kaku, que é o hiperespaço. Ele é um físico americano de origem japonesa. O segundo eu cito O Universo Elegante, de Brian Greene, também é um físico americano. O terceiro eu cito o físico brasileiro Marcelo Gleiser, que é A Dança do Universo. O quarto eu cito de Stephen Hawking, que é Uma Breve História do Tempo. E o quinto eu cito da Lisa Handel, que é uma física americana, O Universo Invisível, muito bom também. Então esses 5 livros eu indico assim para o pessoal mais leigo, que foram os livros que eu mais gostei desses 200 e pouco que eu tenho lido ao longo de 30 anos. Então eles são muito bons. Eu gostaria apenas de dizer que eu, eu sinalizo assim você começar a ler da Lisa, ela tem uma linguagem muito boa. Porque, por exemplo, eu aconselharia do Stephen Hawking deixar por último, assim, porque o livro é meio pesado, do Stephen é meio pesado. Então, eu aconselho a ler primeiro lá Lisa Handel, depois do Hiperespaço de Mikio, e assim vai deixando o Stephen mais para o final, porque realmente a bagagem do Stephen é um bom físico, mas eu acho assim que ele esquece assim de que muitas pessoas às vezes não tem aquela bagagem ou aquela instrução na área da física, né? Então eu aconselho deixar mais o livro do Stephen Hawking, é um físico britânico, mais para o final. Eu gostaria também de indicar aqui 2 livros que eu falo muito da física e da filosofia, que é um livro de uma médica veterinária da USP, Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais. Muito bom livro, eu comprei, adorei o livro dela. Então eu indico o pessoal que tem pet, pessoal que tem animais, que tenta entender o sentido de vida de um animal. Então eu aconselho muito esse livro, eu acho que vale a pena o pessoal ter na sua biblioteca. O segundo livro que eu gostei muito é o do Ramatiz. O pessoal espírita conhece o espírito Ramatiz. Eu tenho alguns livros aqui do Ramatiz. O livro do Ramatiz é O Sublime Peregrino, de Hercílio Mais, que é um médium, psicografado pelo Hercílio Mais. Inclusive eu acho interessante, eu tenho um dos livros aqui do Ramatiz, eu tenho uns 4 ou 5 livros aqui dele, e um dos livros dele ele diz, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, é que Jesus Cristo, para descer à Terra, ele teve que baixar a frequência vibratória dele para poder se encarnar na Terra, né? Interessante essa questão. É claro que, como o Einstein colocou, a relatividade do tempo de repente não foi 1000 anos para ele, né? Mas para a Terra, né, o relógio da Terra foram 1000 anos para ele descer a frequência vibratória dele, né? Eu vou falar depois com mais calma qual é o conteúdo mental, de energia mental do Cristo. Então eu cito esses livros, 5 na área da física e 2 na área da filosofia do espiritualismo, tá certo? Aí para o pessoal acompanhar os vídeos que eu vou tratar. No vídeo passado eu falei a respeito do porque o nome do canal Absoluto não existe na natureza. E isso atingiria, dentro do campo da física, atingiria a relatividade especial do Einstein e o princípio de determinação de Heisenberg. Não é? Inclusive eu falei que eu fiz um cálculo relativamente singelo do patamar, o nível de energia da velocidade da luz, que seria mais ou menos 10 a 20 joules. Aí eu citei no vídeo passado que isso significaria mais ou menos
o consumo de energia elétrica do planeta no ano todo, né? É um nível de energia respeitável. Aí eu queria dar aqui mais assim outros modelos do nível de energia da velocidade da luz. Eu fiz uma pesquisa na internet, por exemplo, a Itaipu, a binacional, a nossa maior hidrelétrica no Brasil, ela tem uma potência instalada de 14 mil megawatts. É uma potência respeitada. Se eu não me engano, apenas uma barragem chinesa tem uma capacidade maior. Se eu não me engano, eu fiz a pesquisa, é 22 mil megawatts de potência a barragem chinesa. Pois muito bem, a barragem brasileira ela é a terceira maior do mundo em termos de potência instalada. O nível de energia da velocidade da luz chegaria mais ou menos aí umas 1000 barragens, igual a Itaipu. Você veja que é um nível elevado de energia, né? Talvez não tenha sido à toa que Einstein considerou praticamente infinita essa energia, né? Mas também eu queria colocar o outro modelo para a gente tentar entender essa questão do nível de energia da velocidade da luz, além do consumo de energia elétrica, além do consumo de equivalente a 1000 Itaipu. Você, por exemplo, tem uma ideia que as bombas que lançaram no Japão, elas tinham uma capacidade de mais ou menos 10 a 14 joules, mais ou menos 100 trilhões de joules de energia. Pois muito bem, a energia, o nível de energia da velocidade da luz é equivalente mais ou menos a 1 milhão de bombas atômicas que lançaram no Japão. Então realmente é um nível de energia respeitado, né? Na verdade, esse nível de energia, o Isid me falou, que é o meu mentor, que ela varia de 10 a 20 a 10 a 25, porque na verdade os 10 a 20 foi só uma estimativa minha e do Isid, principalmente minha, com orientação do Isid, né? Então eu falei no último vídeo que eu ia falar um pouco sobre a imortalidade da alma, porque, por exemplo, eu falei no último vídeo que o Deus espírita, ele não é absoluto, não é só o Deus espírita não, né? Os deuses na Terra, né? O cristão, o hindu, o islã, né? Não são absolutos, entendeu? É porque o espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema, e suprema dá a ideia do absoluto. Veja, o meu paradigma, o meu postulado é que o absoluto não existe na natureza. Então o Deus espírito não seria absoluto. Então não teria como ele criar uma alma imortal. Como é que algo limitado pode criar uma coisa que seja ilimitada? Não tem sentido, não é verdade? Então o Deus espírita não teria condições de criar os espíritos imortais. Então eu disse no último vídeo que queria falar um pouco a respeito da imortalidade da alma. Eu fiz aqui um rascunhozinho só para não me esquecer do que eu preciso falar. Tá certo? Me perdoe aí, eu tô ficando velho. Às vezes me dá um branco, eu fiz aqui um scriptzinho aqui só para acompanhar mais ou menos. Eu quis dar uma uniformidade nos meus pensamentos, não ficar meio perdido, tá certo? Eu espero que vocês compreendam. Então vamos lá. Então veja bem, se o espírito é imortal, se o espírito não tem uma energia infinita, ele tem uma energia limitada. Uma coisa que eu fiquei assim, que eu achei interessante, assim, no outro vídeo eu falei que o Isid é meu mentor. Ele diz assim: Marco Túlio, o Isid, Marco Túlio, teu nível de energia é 10 a 40. Quem não sabe, talvez muitas pessoas também não sabem nem o que é uma potência. 10 a 40 é uma potência, é um seguido de 40 zeros. Esse é meu nível de energia, 40 joules. Joule é uma unidade de energia, tá certo? Aí eu perguntei, mas Isid, como foi que você calculou meu nível de energia? Não, Marco Túlio, pela sua frequência vibratória. Porque a energia vibra, né? Toda energia ela tem vibração. A energia é movimento. Na verdade, a própria palavra energia significa movimento, né? Na verdade, da origem grega, né? Eu acho que é grega, se eu não me engano. Ela quer dizer movimento. Então, o Isid conseguiu calcular meu pacote de energia, o conteúdo de energia mental, o meu conteúdo, a minha conquista pessoal ao longo de diversos reinos, é 10 elevado a 40 joules de energia. E ele calculou através da frequência vibratória, porque meu conteúdo de energia, meu campo de energia mental vibra. E com essa vibração, ele calculou o meu conteúdo mental, tá certo? Eu achei interessante, eu fiquei pensando, poxa, então quer dizer que a minha conquista pessoal foi 10 a 40, né? Aí, por exemplo, ele disse, olha, Marco Túlio, o meu é 10 a 50. Quer dizer, o Isídio, ele tem um seguido de 50 a 0, 10 a 50 joules de energia.
é o conteúdo mental dele, né? Interessante, né? Então ele teria 10 a 50 menos, dividido por 10 a 40 daria 10 a 10. Então ele teria 10 bilhões de vezes mais energia do que o Marco Túlio, na verdade. É apenas uma divisão de potência, né? Ele tem 10 a 50, eu tenho 10 a 40, né? Aí outra coisa que eu gostaria de falar também, que ele falou também de avatares muito elevados na Terra, como o Buda e o Cristo. Ele citou, por exemplo, que o Buda tem 10 a 70, um seguido de 70 zeros, e que o Cristo tem 10 a 80. Veja bem, o Cristo tem 10 a 80 joules de energia no conteúdo mental. É só para você ter uma ideia como é um número gigantesco, 10 a 80, é mais ou menos o número de átomos desse universo, tá certo? Veja como o Cristo é um indivíduo muito elevado, né? Provavelmente foi o indivíduo mais elevado que desceu à Terra, né? O Buda tem 10 a 70 e o Cristo tem 10 a 80. E talvez isso explique porque as tradições cristãs acham que ele teve um nascimento supranormal, né? Não foi um relacionamento normal entre um homem e uma mulher. Porque na verdade, vamos tentar entender, muita energia assim, eu fico pensando, mas como foi que ele conseguiu encarnar na Terra com tanta energia, né? 10 a 80 joules de energia é muita energia. Ele tem 10 a 30 fatores mais do que o Isídio, né? Ele tem 10 a 10 mais que o Buda. Então eu fico imaginando como foi. Eu não quis perguntar para o Isídio, mas eu fiquei imaginando que talvez ele tenha compactado a sua energia para um patamar mais baixo, né? Para poder engravidar Maria de Jesus, né? Se aproximar de um óvulo e engravidá-la, né? Realmente é uma questão muito delicada. A encarnação dele não deve ter sido fácil, né? Não sei se o pessoal me compreende meu ponto de vista, porque é muita energia, né? É mais ou menos o número de átomos desse universo. 10 a 80 é muita energia, entendeu? Então uma coisa que Zid falou, que o pessoal assim plataformas mais elevadas, não fala potência não. Fala GM, não é grande mestre em xadrez não. O pessoal da área de xadrez não vai pensar que é grande mestre em xadrez não. GM quer dizer grau de magnitude. Por exemplo, o Marco Túlio ele tem 40 GM, 40 graus de magnitude. O Isídio tem 50 GM, 50 graus de magnitude. O Buda 70 GM e o Cristo tem 80 graus de magnitude. Apenas uma maneira didática, em vez de dizer a potência 10 a 40, 10 a 50, 10 a 70, 10 a 80, a gente fala GM, grau de magnitude. Então minha conquista pessoal foi de 40 GM, a do Isídio, é aquilo que eu falei no vídeo passado, que o Isídio é um físico elevado. Eu fiquei até surpreso, porque um físico elevado tentaria entrar em contato comigo, mas eu expliquei que foi a questão desde 1980 que eu acreditar no absoluto, né? Aliás, desculpe, eu não acreditar no absoluto. Ele achou estranho um rapaz jovem não acreditar no absoluto, que era o pensamento dele, né? Então aí a gente vai usar a terminologia GM. Então o Marco Túlio teria 40 GM, o Buda 70 GM, o Cristo 80 GM e o Isídio 50 GM, tá certo? É só uma maneira didática de falar das potências. Você veja que na verdade a gente chega à seguinte conclusão, meus amigos, é de que o nosso conteúdo de energia não é infinito não, tá certo? É limitado. Os 10 a 40 do Marco Túlio foi a conquista ao longo de vários reinos. Eu posso ter passado desde o reino mineral até o reino nominal, né, nessa luta ascendente, né, de elevação ou de evolução, seja lá como você queira dizer, né, de chegar até a condição humana, né, com 10 a 40, né. Só estou desculpa. Uma questão que eu achei interessante, eu disse assim, Marco Túlio é uma classificação. De 10 a 25 a 10 a 40 é pouco elevado. Ou seja, de 25 GM a 40 GM é pouco elevado. Acima de 40 até 60 GM é considerado elevado. E acima de 60 GM aí é considerado muito elevado. Então é o caso do Buda e do Cristo, que eles estão acima de 60 GM, então eles são considerados, estão na plataforma do muito elevado. O Isídio, por exemplo, ele está do elevado. Ele está acima de 40 até 60.
ele tem 50, né? 50 GM. Então, o Marco Túlio, eu estou entre 25 GM e 40 GM, que é nos poucos elevados. Então, eu estaria um pouco no limite, né? Talvez me aproximando do elevado. Eu acho até interessante, né? Eu estaria mais ou menos no limite, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu estou ainda classificado dentro do pouco elevado. Assim, porque uma coisa que ele diz que a maioria dos encarnados na Terra realmente estão nessa faixa. E eu me incluo nessa faixa, né? Eu estou entre 25 e 40 GM. Aí você pergunta, mas por que 25? Vamos tentar entender essa questão que é importante. Porque abaixo de 25 GM ou 10 a 25 joules, você não está mais na condição humana. Você está na condição não humana de um cão, de um gato, tá certo? Então é por isso que eu digo de 25 a 40 GM, é porque eu estou me retratando ao contexto humano. Não estou me retratando. Depois com mais escala eu vou falar quais são os níveis de energia para os animais, para os vegetais, para os insetos, para os micro-organismos. Não quero estender muito o vídeo não. Deixa eu ver aqui o que eu já falei. Sim, vamos lá. Então essa questão de níveis abaixo de 25 GM está na condição do animal. É por isso que a escala é de 25 a 40 GM, são os poucos elevados, acima de 40 até 60 são os que são elevados, e acima de 60 estaria na categoria de muito elevados. É só uma classificação, certo? É só uma classificação. É dar nome aos bois, vamos dizer assim, não é verdade? A gente sempre faz uma classificação, né? Então, em plataforma mais elevada também há uma classificação. Inclusive, mais para frente, eu estou pensando, porque eu tenho problema de saúde, eu gostaria talvez de fazer mais vídeo, mas não é possível não, estou um pouco limitado nessa questão, viu? Eu gostaria até de fazer mais vídeo, mas eu pretendo fazer pelo menos um vídeo por mês, eu pretendo fazer. Eu gostaria de fazer mais, mas devido à minha situação de saúde não me permite fazer. Eu até gostaria de fazer um por semana, mas não é possível. Então essa questão de tentar entender, abaixo de 10 a 25 já está na condição não humana, tá certo? Então essa classificação, como eu disse, é dar nome aos bois. Existe, Marco Túlio, é uma classificação, eu estou entre os poucos elevados, né? Estou no limite, mas estou entre os poucos elevados. Existe está no elevado, e Buda e o Cristo está nos muito elevados. Não é uma classificação, simplesmente uma classificação. Uma coisa que eu acho muito interessante por exemplo, uma coisa que eu falei no vídeo anterior é que a condição humana, ela é a condição, você atingir a condição humana, você atingiu os 10 a 25, aí você atingiu a condição humana, pronto, tá bom, consegui esse nível de energia, atingir a condição humana. Só que essa condição humana, ela não é absoluta. Você pode retroagir. É uma coisa que o Espiritismo, ele tem dito que, uma vez atingida a condição humana, o espírito não retroage. Isso não é correto, entendeu? Você pode retroagir sim. Talvez os hindus estejam mais próximos da verdade do que os espíritas, né? Embora a transmigração, depois com mais calma, mais para frente eu falo para vocês, que essa perda da condição humana não se dá simplesmente assim, eu perdi hoje, amanhã eu já vou ser um animal, não. Porque é um processo de dissipação de energia até cair abaixo de 25, tá entendendo? Eu explico depois com mais calma essa questão. Não é bem como os hindus pensam, não. Eu fiz mal a uma vaca, na próxima interação eu vou ser uma vaca. Não é assim, não. A condição humana é uma conquista, tá certo? Se houver a perda da condição humana, ela se dá num processo lento, não é da noite para o dia, tá certo? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer, talvez assim seja até uma advertência para aquelas, porque veja bem, ó, eu tenho, por exemplo, 10 a 40, vamos supor o exemplo Marco Túlio, eu mesmo aqui que estou falando para vocês, eu tenho 10 a 40, como é que eu faço? Eu posso ir para frente, eu posso ir para trás. Por exemplo, vamos supor que eu chegue no nível do Buda, do Cristo ou do Isídio. Se minhas ações forem positivas, eu vou incrementar meu nível de energia, certo? Eu vou passar para 41, 42, tá certo? Se minhas ações forem negativas, aí em vez de eu ir para frente, eu vou regredir. Eu vou cair para 39, 38, tá? Isso eu estou falando GM, tá certo? Então veja bem, o incremento de energia a favor ou contra vai depender das minhas ações.
Se forem ações positivas, com certeza você pode chegar no nível do Cristo. Não vejo por que não possa, entendeu? Ou do Buda, 10 a 70, 10 a 80, tá certo? Ou o Bakuturo, ou o Isídio. O Isídio já tem 10 a 50, tá certo? Então é uma questão muito delicada, porque talvez eu nunca li uma filosofia, talvez tirando o hinduísmo, que falasse sobre o retrocesso da alma humana. Tirando o hinduísmo, eu não conheço nenhuma outra filosofia que trate a respeito dessa questão, não é verdade? Eu não conheço. É por isso que eu respeitei muito, quando era jovem, eu estudei e fiz um curso de hinduísmo. Eu acho o hinduísmo, sinceramente, muito interessante. O hinduísmo, embora tem questões que eu discordo, e depois com calma eu vou trabalhando outros vídeos falando um pouco sobre física e falando um pouco sobre filosofia, tá certo? Então o canal não é só sobre filosofia, o canal é também sobre física. Porque na verdade, quando eu digo assim, um absoluto não existe na natureza, ele atinge a física e a filosofia, tá certo? Não atinge só a filosofia, atinge a física também, como eu disse, que atinge a teoria do Einstein, a teoria especial da relatividade, e atinge também o princípio de determinação de Heisenberg. Depois, em vídeos mais à frente, eu digo por que o princípio de indeterminação de Heisenberg ele nos dá a ideia de absoluto, não é? Depois, com mais calma, isso aí vai ter que ser um vídeo para eu falar para você por que o princípio de Heisenberg ele dá a ideia de absoluto. É uma coisa que vai de encontro, talvez, o pensamento do Einstein, que ele questionou essa questão, e vai de encontro ao pensamento do Isídio, tá certo? Uma coisa que, só concluindo aqui um pouco do vídeo, deixa eu ver aqui se eu tinha mais alguma coisa para falar. Tem uma advertência para aquelas pessoas, como eu disse para vocês, dependendo das suas ações, se foram ações positivas, você vai incrementar, você vai aumentar seu nível de energia. Por exemplo, se eu agir de uma maneira coerente na minha vida, de uma maneira positiva, a ética do Cristo, a ética do Buda, a ética do Confúcio, eu vou incrementar valores positivos de energia. Mas se as minhas ações forem negativas, eu vou retroceder caindo abaixo para 39, 38 e assim, enquanto eu não reverter meu processo mental de fazer o bem e não o mal, eu vou caindo e posso cair abaixo de 10 a 25, eu perco a condição humana, tá certo? Então uma coisa que eu falo aqui, talvez como um sentido de orientar, porque eu acho que uma coisa que eu me questionei muito, assim, se eu deveria divulgar essas questões, porque o conhecimento ele é importante e deve ser divulgado. Você veja, por exemplo, na área da física, você tem o Pedro Lúcio, você tem o Marcelo Gleiser, você no campo filosófico você tem a Lúcia Helena. Então essas questões devem ser divulgadas para orientar e esclarecer o ser humano, tá certo? Então é como, por exemplo, se você tem um conhecimento, você deve divulgar. Se é um conhecimento positivo que acrescenta valores, ele deve ser divulgado, entendeu? É o que eu estou tentando trazer aqui e tentando divulgar esses conhecimentos. Então, só concluindo um pouco o vídeo aqui, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que eu achei forte, que o Zid falou que eu vou falar aqui, que é uma coisa forte, é a questão dos homicídios. Por exemplo, no Brasil, a lei brasileira, o Código Penal, você mata uma pessoa, você é processado pelo Estado brasileiro e pode pegar uma pena de reclusão entre 12 e 30 anos. Isso é que diz o Código Penal brasileiro, tá certo? Em alguns países, o homicídio dá pena de morte. Por exemplo, os americanos. Eu acho que a metade dos estados americanos, são 52, se eu não me engano, eles têm pena de morte. Então, o cara que cometeu um homicídio, ele é julgado, ele é preso e condenado. No caso dos americanos, em alguns estados, ele é condenado à morte. Veja que é uma penalidade muito forte, né? Os americanos são duros, né? Não é tanta, assim, em relação ao Brasil, eles são mais duros, né? Prisão perpétua, pena de morte, então eles são mais duros do que o Código brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, essa questão também, o Isidro me falou, que realmente, no caso espiritual, a penalidade é muito forte também, entendeu? Deixa eu explicar aqui para vocês como a coisa é forte. O Isidro me disse que cada homicídio que um indivíduo comete na Terra, ele perde 1 GM.
ele perde 1 grau de magnitude. Por exemplo, vou dar um exemplo eu mesmo. Por exemplo, eu matei um indivíduo, certo? Então eu tenho 10 a 40, eu tenho 40 GM. Então eu vou perder 1 GM, eu vou cair para 39, com um homicídio, tá certo? Veja como é realmente uma coisa forte. Vamos supor que o indivíduo ele tivesse 34 GMs de magnitude de energia, o que é bem provável, né? A maior parte das pessoas na Terra gira em torno de 25 a 40 GM. Não são todos, mas a maioria, eu acho que 80% se enquadra nesses valores aí. Então, por exemplo, o indivíduo ele tem 10 a 34. Aí ele matou 10 pessoas na vida dele, 10 homicídios. Então ele perde 10 GM. 10 GM ele cai de 34 para 24. 24, depois eu explico com mais calma em outros vídeos, já está no nível de um animal, de um cão, por exemplo. Então ele perde a condição humana, tá certo? Então é uma penalidade muito forte. Talvez isso explique porque os americanos são tão duros com os homicidas, né? Embora não seja unanimidade no solo americano, em todos os estados tem pena de morte. É duro, né? Mas às vezes a lei não, eu digo assim, a natureza, porque minha referência de Deus e a natureza às vezes é dura, né? Porque na verdade eu não acredito assim em punição, eu acredito em correção. Então Deus corrige. Às vezes uma pessoa nasce cega, deve ter suas razões, não é isso? Ou nasce em condições precárias, né? Então deve ter suas razões. Também não gosto muito desse determinismo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também não é assim não. Mas com certeza a natureza corrige nós, os espíritos, seja humano ou não humano, não é verdade? Então eu quis apenas concluir o vídeo falando dessa penalidade tão forte, porque dependendo do grau de magnitude do conteúdo mental do indivíduo, ele pode perder a condição humana. Mas, por exemplo, se ele tiver 10 a 40, como Marco Túlio, e matou 10 pessoas, ele ainda estaria no nível humano, né? Ele estaria no 10 a 30, né? Seria 30 GM, entendeu? Então isso é um pouco relativo, vai depender muito do conteúdo mental dele. Então eu acho aqui uma espécie de advertência para essas pessoas que cometem, porque eu acho assim, dos 10 mandamentos de Moisés, o mais forte sem dúvida é não matar, na verdade. É muito forte, entendeu? Eu acho que homicídio é uma coisa muito grave. Você veja que os americanos são duros, a legislação brasileira sinaliza de 12 a 30 anos, né, de cadeia. É pesado, você tem a restrição da sua liberdade, né? Então, no plano espiritual, a consequência realmente é dura. Você perder 1 GM cada homicídio, tá certo? Então aí fica aí uma orientação, mas eu sinceramente eu gostaria que essas questões fossem analisadas com muita calma, não é enfiar meu pensamento no goela abaixo. Na verdade não é nem meu pensamento, é o pensamento de Zídio, porque talvez muitas pessoas não acreditam que seja possível a comunicação entre mortos e vivos, né? A própria Bíblia parece que não gosta ou sinaliza de maneira negativa que esse tipo de comunicação é abominável a Deus, enfim. Aí são questões religiosas que eu não vou entrar nesses detalhes, tá certo? Mas é possível sim a comunicação entre mortos e vivos, e que Zídio é meu mentor e ele me orienta. Então eu acredito sinceramente no que ele está propondo. Talvez seja uma maneira de orientar essas pessoas que cometem esses desatinos, né? Às vezes tão graves, né? E tem consequências fortes, né? Na sua vida, né? Que o espírito não é imortal, a alma não é imortal. A gente tem que tentar entender isso, botar na cabeça que nós temos um conteúdo limitado de energia. O Cristo não tem uma energia infinita, ele tem uma energia limitada, elevada, 1080 joules de energia, é uma energia respeitável, né? Tá certo? É mais que a energia de um buraco negro, é mais que a energia de um quasar, é mais que a energia de uma supernova. Então é muita energia, tá certo? No entanto, é limitado, ela não é infinita, né? Respeito àqueles que acham Jesus Cristo um Deus, porque a questão do Deus na Terra, quando você fala em Deus, você está supondo que é absoluto. Por exemplo, o Deus cristão, o Deus judaico,
o Deus hindu, Brahma, o Deus dos muçulmanos, Alá. Então, quando você fala em Deus, você está falando em algo absoluto, eterno, imutável. Não é. Então, essas questões que o Isídio colocou, e também que era um pensamento meu há muito tempo, desde 1980, quando eu... Na verdade, só corrigindo aqui um erro, na verdade eu fiz a cadeira de Princípios de Física Moderna em 1980, não foi em 1983. Eu me formei em 1983. Quando eu vi a cadeira de Princípios de Física Moderna e o postulado do Einstein, eu me questionei. Naquela época, em 1980, eu já me questionava se o absoluto existiria ou não na natureza, entendeu? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não quero estender muito não o vídeo, acho que deu mais ou menos aí uns 20 minutos. Então eu vou tratando algumas questões na física que são grandes mistérios, por exemplo, a matéria escura, a energia escura, o que é o espaço, o que é o tempo. Algumas questões, realmente o Isídio ele me orientou mais para eu tratar essas questões. Eu tenho que trabalhar muito outras questões. Por exemplo, para compreender melhor o que é a matéria escura, a energia escura, a gente precisa compreender muito, muito mesmo o que é o espaço e o tempo. Senão você não compreende o que é a matéria escura. Eu mesmo ainda estou digerindo aí junto com o Isídio essas questões na física tão profunda. Mas com calma a gente chega lá. Mas antes mesmo de tratar questões delicadas na física e da verdade, a questão da teoria do Einstein, a teoria do Heisenberg, já é delicada, né? Já é delicada, são físicos muito conceituados no orbe terrestre. O Heisenberg, todos os dois alemães, né? De origem alemã. Então os dois são muito respeitados. Então a gente vai com calma, a gente vai divulgando aí as ideias aí dentro da filosofia, dentro da física, tá certo? Então a gente vai trabalhando essa questão. Mas desculpe eu não poder fazer muito vídeo mesmo, porque eu tenho um problema de saúde, tá certo? Ok, gente, obrigado e até a próxima.